Seja bem-vinda a mais esse vídeo do meu canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês. Eu compartilhei o meu canal essa semana nas minhas redes sociais pela primeira vez e muitas pessoas compartilharam e já se inscreveram. Então, meu muito obrigada. Eu espero que vocês interajam, comentem, sugiram ideias aqui nos comentários para que realmente a gente possa trabalhar com conteúdo de qualidade que possa contribuir para a vida profissional de vocês. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar na área de imigração aqui na Irlanda. Esse é um assunto muito interessante porque eu nunca tive contato com direito de imigração no Brasil. A primeira vez que eu fui ouvir falar sobre direito de imigração foi aqui na Irlanda, na minha primeira oportunidade de trabalho, onde eu fiz um estágio voluntário. Esse escritório que eu trabalho até hoje também é especializado em direito de imigração. Então, justamente por eu ter esses últimos 3 anos de experiência em Immigration Law, eu achei que seria interessante compartilhar com vocês e também muito relevante vocês conhecerem essa área e entenderem um pouco mais sobre como funciona. Nesse mês de novembro, eu também dei início a um diploma oferecido pela Law Society aqui na Irlanda, o qual é uma espécie de pós-graduação, mas por um curto período de tempo, e ali eu realmente vou me especializar em Immigration Law e vou me qualificar nessa área. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse curso, comentem aqui embaixo, eu posso fazer um outro vídeo específico para explicar para vocês como que funciona. Então, primeiro de tudo, o que engloba a área de imigração? A área de imigração compreende todos os regulamentos, legislações, aplicações e assuntos relacionados a uma pessoa imigrar de um país para o outro. Então, por exemplo, você é brasileiro e você tem interesse de vir para a Irlanda. Não importa se você quer vir estudar, trabalhar, investir aqui ou até se aposentar aqui. Qualquer coisa que você queira fazer e não seja o seu país de origem, você está sujeito às leis de imigração. E isso também compreende o direito de cidadania. Então, por exemplo, você é brasileiro, nascido no Brasil, mas o seu avô nasceu na Irlanda em 1920, por exemplo. Você tem direito a solicitar a sua cidadania irlandesa. Essa também é uma aplicação regida pela legislação de imigração. Então, você vive aqui por 5 anos consecutivos, legalmente, e você quer se naturalizar irlandês. Essa também é uma aplicação regulada pela legislação imigratória. Eu poderia gravar um vídeo diferente para cada tipo de aplicação, porque cada aplicação específica tem suas leis e suas regras, mas nesse vídeo eu só vou dar um overview para vocês sobre a área de imigração, para vocês terem uma ideia do que se trata. Então, por que eu me identifiquei com essa área e quais são as vantagens de um advogado estrangeiro, brasileiro como nós, trabalhar no direito de imigração aqui na Irlanda? Primeiramente, eu me identifiquei com a área porque a área me acolheu e mexeu muito comigo, principalmente pelo seu aspecto humanitário. Algumas áreas do direito, como o direito corporativo, o direito imobiliário, você acaba lidando muitas vezes apenas com empresas, contratos, números, nada contra essa área. Mas a área de direito imigratório, ela te proporciona um contato maior com o seu cliente e com as histórias de vida desses clientes. Então, com o seu conhecimento e com a sua experiência, você conseguir auxiliar aquele imigrante que, na verdade, está na mesma posição que você, como imigrante, é muito gratificante, muito especial. Então, realmente é uma área que eu acabei me encantando com o tempo. Para dar um exemplo prático para vocês, essa semana eu atendi um cliente americano e ele tem um relacionamento com uma cidadã irlandesa por aproximadamente 6, 7 anos. Ele veio dos Estados Unidos para cá fazer um mestrado e ele tem o Stamp 1G, é uma permissão específica para quem acaba os estudos e tem um período para poder procurar um emprego, enfim, conseguir mudar para o visto de trabalho. Mas o resumo da história, eles estavam num longo relacionamento e ele queria poder ficar aqui com a namorada dele, que já era de anos, e ele precisava de uma permissão para ficar aqui mais tempo. Com a permissão que ele está agora, ele tem um período para conseguir um emprego. Se ele não conseguir um emprego, ele não tem mais permissão para ficar.
Então, o fato de eu poder fazer uma aplicação que permite um casal que está há 7 anos juntos poderem permanecer juntos no mesmo país é incrível. E às vezes no automático eu faço, digito, preencho o formulário, preencho a cover letter e eu não me toco da importância do que eu estou fazendo. Mas é muito relevante na vida de uma pessoa que quer ficar junto com a outra e precisa de uma permissão para isso. O segundo ponto e vantagem de trabalhar na área de imigração é a sua praticidade. É uma área relativamente simples para se trabalhar. No começo, eu não tinha muito inglês quando eu comecei a trabalhar fazendo estágio voluntário. Mas mesmo assim, logo nos primeiros meses, eu já estava dominando como preencher uma aplicação de permissão de trabalho ou como fazer uma aplicação por cidadania. Então, obviamente, eu aprendo coisas todos os dias, eu discuto regras e exceções com os meus colegas todos os dias, mas o feijão com arroz, o básico, você aprende muito rápido. E é interessante dessa área que existe um número X de possibilidades, um número X de aplicações. Então, o cliente te apresenta uma situação e você vai ter um número determinado de alternativas. Então, não tem muito o que enfeitar, não tem muito o que inventar nessa área. Tem aquele número de possibilidades e ou o seu cliente é elegível ou não é elegível, tá? Então, esse é o segundo ponto muito importante. Outro elemento interessante é que a maior parte das aplicações vai ser processada na via administrativa. Existem algumas possibilidades que você vai acabar indo para a corte, mas se o seu cliente cumpre todos os requisitos para aquele tipo de aplicação específica, não vai passar da via administrativa. Alguns processos já estão sendo tramitados online, que é o caso do visto de trabalho, e outros não. A cidadania, por exemplo, é um processo que eles já estão informatizando e também vai se dar na via online brevemente. A terceira vantagem de trabalhar com direitos de imigração é a questão da língua. O fato de eu ser bilíngue, português e inglês, vocês também, agrega muito valor ao seu currículo na hora de aplicar para uma vaga de trabalho, por exemplo. Muitos clientes são estrangeiros, principalmente nessa área de imigração. Então, no escritório que eu trabalho, por exemplo, tem vários clientes brasileiros e o fato de ter uma pessoa lá que saiba falar português, que saiba conversar com eles em português, traz certo conforto e comodidade para o cliente. Então, os escritórios notam isso na hora de contratar alguém. Tá, mas aí você pode me perguntar, e no dia a dia, o que consiste trabalhar com Immigration Law? Mais para frente eu posso em detalhes apresentar para vocês como que funciona o cotidiano de um escritório de advocacia especializado em Immigration Law. Mas aqui eu quero apresentar uma visão geral do que os processos são constituídos. Então, basicamente nós temos 3 elementos: o formulário de aplicação, a cover letter e os documentos de suporte. Eu vou explicar para vocês o que é cada item. O formulário de aplicação é literalmente um formulário. Então, quando você está aplicando para um cliente para cidadania, por exemplo, o departamento responsável, que no caso é o Departamento de Justiça, no site vai apresentar o formulário adequado para aquele tipo de aplicação. Então, por exemplo, o formulário de cidadania chama-se o formulário 8. Nesse formulário 8, você vai colocar todas as informações em relação ao seu cliente, informações pessoais, o background dele de imigração, o background dele criminal, se ele tem alguma conviction em algum outro país, questão de emprego, então você vai colocar ali os detalhes de employment dele, a lista de todos os endereços que ele viveu nos últimos 10 anos. Então esse é o formulário de aplicação. Sempre vai estar disponível no departamento responsável por processar aquela aplicação que você está fazendo. A cover letter nada mais é do que a nossa petição inicial. Então, é na cover letter que você vai apresentar os fatos, né, a situação daquele cliente específica, os pedidos e os fundamentos do seu pedido, por que você está pedindo aquilo. Aqui também é muito comum você colocar na cover letter já a lista de documentos que você está apresentando com aquela aplicação.
E falando de documentos, os documentos de suporte, assim como no processo civil no Brasil, vão ser aqueles documentos que vão corroborar com os fatos e os pedidos que você está fazendo na inicial. Então, documentos pessoais do cliente, como passaporte, comprovante de residência, documentos em relação a emprego, então vão ser os payslips, que são os contra-cheques, contrato de trabalho, etc. Então, dependendo da aplicação que você está fazendo, os documentos de suporte vão ser aqueles que vão corroborar com a sua cover letter. E como que funciona? Uma vez que você tem o seu formulário de aplicação pronto, a sua cover letter e os documentos de suporte, você vai submeter para o departamento responsável. Por vezes isso vai se dar por e-mail ou online, por vezes você vai ter que mandar por carta, o que aqui é muito comum ainda, as comunicações se darem por carta. O departamento responsável vai processar aquela aplicação. Muitas vezes eles vão se comunicar com você pedindo algum documento extra ou pedindo algum esclarecimento de uma informação que não ficou muito clara. E depois disso eles decidem. Alguns processos dão direito à apelação, outros não, que é o caso da cidadania, por exemplo. Você não tem direito de apelar da decisão de cidadania. Você pode aplicar de novo a qualquer momento. Mas é basicamente assim, gente, é muito parecido com um processo civil. A diferença é que é administrativo, é um processo mais simples, menos regras, menos leis aplicáveis. Então, particularmente para quem está iniciando a sua carreira jurídica aqui, é uma área muito bacana e muito acessível para quem não tem conhecimento sobre o sistema jurídico irlandês. Em escritórios pequenos, você acaba tendo contato com todas as etapas do processo. Desde que o cliente chega no teu escritório, você pega instruções daquele cliente, tem a primeira reunião, você acaba participando do draft, né, do rascunho da aplicação, reunir os documentos, preparar aquilo para submissão, as questões intermediárias, então as petições intermediárias, quando está faltando algum documento, alguma informação, você que escreve a carta para o departamento e envia, ter o contato com o cliente durante o processo até que a decisão vem. Então, esse é um ponto positivo de trabalhar em escritórios menores, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre como funciona a área de imigração aqui na Irlanda. Eu pretendo entrar nos pormenores nos próximos vídeos, explicar para vocês como que funciona exatamente cada aplicação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão para os próximos vídeos, coloquem aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não são inscritos. Curta, compartilhe e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!